antes de nós meditarmos na palavra, deixa eu dar um anúncio aqui. A missionária que nós estamos ajudando, a Márcia Real, ela perdeu a carteira dela dentro do carro, um dinheiro que não era nem dela, né? R$2.000 ela perdeu, lá no Nepal. E foi aquela aflição e tal, mas eu até coloquei lá no Face várias pessoas que são atendedores dela, e Deus ia restituir. E a pessoa que encontrou foi um jovem, devolveu intacto o dinheiro. Todo o dinheiro, sem mexer em nada. E um país pobre, irmãos. Nepal é um país muito pobre. Né? Uma pessoa fazer isso realmente é de caráter. Mas eu estou dando essa palavra para nós continuarmos ofertando, que a pastora Valdineia falou comigo ontem no Face, que muita gente se aproveitou do terremoto no Nepal para pedir oferta no nome dela e ficou com dinheiro. Olha só, irmãos. Muita gente pediu, crente, pessoas crentes, pediram ofertas no nome dela, ó, vamos tirar oferta missionária massa, tal, país teve terremoto e tal, e ficaram com oferta. Então a pastora Valdineia falou, pastor Marcos, hoje nós vamos levantar uma oferta em Volta Redonda e comunique a igreja também de Vila da Penha. Foi agora em maio, os irmãos aqui atenderam nosso clamor, que aqui está comprovante, deram uma oferta, não vou citar os irmãos. Então, se você quiser ofertar, ou hoje, ou outro dia, a agência 29483, a conta 16939, no Banco do Brasil. Não precisa dar o dinheiro para mim, a conta está lá no mural, o comprovante está aqui da oferta que foi feita, tá? Que a nossa igreja fez. Então você pode continuar ajudando, ok? Ela vai deixar um momento, tira um momento para ver o Brasil. Quando ela vê o Brasil, é uma loucura, irmãos. Muitas igrejas querem solicitar ela e no tempo que ela vem para descansar. Missionário também, não precisa de férias, né? Viaja para lá, viaja para cá, é muito apertado. Nós vamos fazer o possível para ela estar aqui, porque ela está muito grata com a ajuda das igrejas e dos irmãos. Amém? Amém. Queridos, abra sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Lucas capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo 26. Eu nem ia fazer uma leitura bíblica, porque o tema da mensagem é apenas o versículo 32. Mas vamos ler o contexto para que você possa entender também essa palavra. Lucas capítulo de número 17, a partir do versículo 26 ao 32. Lucas 17, 26 ao 32. Podemos ler, queridos? Vamos ler. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos repetir todos juntos o versículo 32? Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o tema da nossa mensagem essa noite. Quando a Bíblia fala de lembranças, irmãos, é porque é algo importante. Há muitas coisas que nós não conseguimos esquecer. Hoje, enquanto eu estava almoçando, eu estava vendo um documentário no History sobre o 11 de setembro. Já se passaram 14 anos e o mundo não consegue esquecer o 11 de setembro. Há pessoas que não foram esquecidas até hoje. A casa do Elvis virou um museu. Ele já morreu há 40 anos. E até hoje, Elvis é lembrado como o rei do rock.
Pelé, ele fala, sempre que fizer uma homenagem para mim, faça todas as homenagens enquanto eu estiver vivo. Eu tenho certeza que Pelé, ele vai ficar eternizado. E existe um filme chamado Pelé Eterno. Ele vai ser eternizado como rei do futebol. Assim como Madre Teresa. Há pessoas que foram lembradas e são até hoje pelos que elas fizeram. Madre Teresa pela bondade. Quando se fala em Madre Teresa de Calcutá, se lembra de bondade. Quando se fala de Billy Graham, significa evangelização a nível mundial. Ímpios conhecem Billy Graham. Quem não conheceu não ouviu falar de Lady Di? Por sua elegância, por sua generosidade. Maria, o vaso de alabastro. Jesus disse que onde fosse pregado o Evangelho, seria lembrado o ato que ela fez. Ela derramou um nardo puríssimo aos pés do Senhor. Mas há na história também lembranças negativas. Pessoas que entraram para a história de uma maneira negativa. Hitler, por causa do Holocausto, o homem que massacrou, por causa dele morreram 50 milhões de pessoas no mundo. Arrastou o mundo para a guerra. Nero, conhecido pela crueldade. Judas, pela traição. E muitos outros personagens que nós poderíamos colocar para lembrar. E Jesus falou uma coisa interessante. Para nós lembrarmos uma mulher anônima. Não sabemos o nome da mulher de Ló. Mas ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. E a lembrança da mulher de Ló não é uma lembrança positiva. Porque Jesus, no contexto, ele vem falando do dia da sua vinda. Que haverá juízo sobre este mundo ímpio. E ele relacionou a mulher de Ló a esse juízo. Por quê? Jesus falou para lembrarmos da mulher de Ló. Porque está relacionado ao fim dos tempos. Está relacionado a juízo. Está relacionado ao fim do mundo. E Jesus falou do tempo de Sodoma, em que Ló estava lá e a vida tomava curso normal. As pessoas comiam, casavam, bebiam, namoravam, noivavam, trocavam de casa, construíam e estavam desapercebidas que o juízo de Deus estava para chegar. O tempo de Sodoma, as pessoas não estavam interessadas em Deus. As pessoas estavam indiferentes, insensíveis a tudo que se relacionasse a Deus. O cenário de Sodoma era um cenário de secularização, de materialismo, de preocupação com coisas terrenas. E é justamente isso, queridos, que está distraindo muitos crentes. O diabo, ele está roubando o nosso tempo. Olha como essas pessoas gastavam sua vida. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em cada casamento. Ou seja, a pessoa trabalhava para comer e comiam para trabalhar. É justamente o que está acontecendo com a nossa geração. A nossa geração, como igreja, está voltada para um plano horizontal. As pessoas estão esquecendo do transcendental, estão esquecendo do espiritual. A igreja mesmo está se tornando secularizada. O evangelho que se prega hoje é capitalista. Por isso que a igreja precisa ouvir esta mensagem. Lembrai-vos da mulher de Ló, que é símbolo também de uma igreja apóstata. Como começou a história de Ló? Ló começou, queridos, muito bem. Ló começou como um homem que caminhava debaixo da bênção de Abraão. Ló começou como um homem que começou a prosperar ele Abraão de uma tal maneira que houve contenda entre os pastores de Ló e de Abraão, o que enriqueceram muito. E Abraão chega para Ló, seu sobrinho, que na verdade é irmão, e fala, olha, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, com um olhar materialista, ele escolhe as campinas e a cidade de Sodoma e Gomorra, sem saber no seu coração que essa escolha iria trazer morte e destruição para a sua família. Porque a sua mulher morreu e os seus 2 genros. Quando Ló rompe com Abraão, ele revela o seu coração.
Ló estava aliançado, era um homem justo, mas ele estava com o seu coração aliançado com Sodoma. Por isso que quando ele falou para os seus dois genros para sair da cidade, os seus genros viram dele. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos parentes chegados. Ló caminhou debaixo da bênção de Abraão, prosperou, mas, por fim, ele quase destruiu a sua vida, por causa da aliança que ele fez e do lugar que ele escolheu. Hoje, querido, os fins justificam os meios. Eu preciso me dar bem, eu preciso ganhar vantagem, mas nós não temos aliança com Ló, estamos debaixo da bênção de Abraão, amém? A Bíblia diz que nós somos herdeiros, somos filhos de Abraão. A mulher de Ló, ela se converteu numa estátua de sal, porque ela tinha uma aliança eterna com Sodoma. Aqui aprenda uma coisa, que o caminho de Abraão era mais difícil, era montanhoso. O caminho de Ló era o caminho da desobediência. As filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Olha a que mundo chegou essa família, porque o seu coração estava em Sodoma. Os genros eram mundanos, a mulher talvez fosse de Sodoma também. E olha o que eles geraram nesse casamento: geraram Moabe, geraram Amon, os moabitas, que se tornaram inimigos do povo de Deus, Israel, que negociaram com Balaão. Onde eu quero chegar com tudo isso, querido? Que todo pecado tem consequência. Eu estava lendo um post ontem no Face, até mostrei para o Luciano. Interessante, o pecado, ele é como um cartão de crédito. Você se beneficia na hora, mas os juros vêm mais tarde. A maldição sem causa não virá. A Bíblia adverte para nós não brincarmos com o pecado, porque mais cedo ou mais tarde haveremos de ter as suas consequências. Primeira coisa que aconteceu, quando veio o juízo, Deus mandou os anjos para Sodoma, é que se demoraram a sair da cidade. O anjo estava berrando sobre a mão de Ló: apresse-te, escapa-te com tua vida. E Ló demorou a se sair. Essa palavra no hebraico, demorar, significa olhar para trás. As pessoas demoram a tomar decisões. As pessoas demoram a romper com o pecado. As pessoas demoram a resolver o que elas têm que resolver. As pessoas procrastinam. Ouve o Evangelho. Quantas vezes ouvimos o Evangelho de domingo a domingo? Deus fala com você. Você sabe que Deus está falando contigo. E você demora a tomar a decisão. Sabe por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque ela se tornou insensível. Dureza, petrificada. Às vezes, irmãos, isso acontece conosco. A Bíblia diz que 5 vezes Deus endureceu o coração de Faraó, mas 5 vezes ele endureceu seu coração. Ou seja, não era necessário Deus dar 10 pragas no Egito, se ele tivesse mudado o seu coração. E Moisés chega para Faraó e fala ainda que haveria uma praga de moscas sobre o Egito. E ele pergunta para Faraó: quando você quer que eu ore para que as moscas vão embora? Faraó responde: amanhã. Às vezes demoramos para romper com o mundo, para romper com o pecado. As pessoas acham agradável, estão indecisas. Você não vai conseguir ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Isso é impossível. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Aleluia. Às vezes cantamos a igreja apaixonado. E é uma coisa, irmãos, que eu não estou falando aqui da nossa igreja local, mas sabe qual é o momento em que mais se mente para Deus? Às vezes no momento do louvor.
cantamos apaixonado, cantamos que vamos fazer, cantamos que vamos mudar e não rompemos, demoramos em tomar decisões. Não adianta nós resplandecermos o tempo e lá fora sermos trevas. Mulher de Ló, ela olhou para trás. O que significa se olhar para trás? Saudade. Saudade da riqueza de Sodoma, do estilo de vida, saudade do pecado, saudade daquela vida libertina. E Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o nosso coração? Em quem está o nosso coração? Às vezes estamos dentro da igreja, mas o nosso coração não está nas coisas de Deus. Às vezes estamos num ambiente de adoração, mas o nosso coração está longe. O coração da mulher de Ló continuava preso a Sodoma. O coração de muitas pessoas não está envolvida totalmente com Deus e a sua palavra. Por isso Jesus contou a parábola do semeador. Aquilo ali é a maior leitura, o maior diagnóstico, o maior exame de um coração que pode existir. Jesus falou de vários tipos de solo, onde a palavra cai entre espinhos, entre pedregais e na boa terra. Qual é a terra do seu coração? O seu coração é duro para ouvir a voz de Deus? O seu coração é duro para mudar? O anjo disse: livra-te, escapa-te, salva a tua vida, não olha para trás. A única vez que Deus manda olhar para trás na Bíblia é como advertência. Porque Deus, irmãos, a Bíblia diz que Ele não tem prazer em quem recua. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque olhar para trás, voltar atrás, é apostasia. Os filhos de Israel no deserto, eles que abriram mão da promessa para voltar para trás. O seu coração estava no Egito. Tanto é que os alimentos que eles falam, lá no Egito, nós comíamos, nós tínhamos panelas de carne, nós tínhamos pepinos, nós tínhamos as batatas. Incrível o detalhe da Bíblia. Todos os alimentos que eles comiam no Egito são alimentos que se pegavam no chão. Quando eles entraram na terra prometida, eles trouxeram cacho de uva nos ombros. Como é que você carrega a uva? Você carrega em pé. Como é que a uva nasce? Em pé. O Egito, irmãos, é sempre um lugar de queda. Por isso nós disse: livra-te, escapa-te, olha, salva a tua vida. O que significa Jesus fala isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. Significa que muitos não se libertam do passado. Significa que muitos ainda têm prisões na alma. Interessante que a psicologia, ela ensina e ela afirma que nós temos que nos lembrar do nosso passado. A maioria do tratamento da psicologia se baseia no passado. Mas se nós quisermos ter uma mente renovada, nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para cima. Nós temos que olhar para o alto. Como Paulo disse, a nossa cidade está nos céus, cujo artífice e construtor é Deus. Eu tenho uma notícia para te dar, meu querido. Você errou, você tem errado, você tem falhado. Se você caiu em algum pecado, não se preocupe com isso. Eu quero te dar uma boa notícia. Você não pode mudar o seu passado, mas o teu futuro está intacto para você ser uma pessoa vencedora, glória a Deus, vitoriosa, oh, aleluia, transformada pelo poder de Deus. Glória a Deus. Oh, louvado seja o teu nome. Mas tem pessoas que continuam presos no passado. A sua mente não se renova. Temos que olhar para frente. Quando você veio para Cristo, o seu passado foi apagado. Deixou legalmente de ter domínio por você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluias. Tudo se fez novo. Você é outra nova criatura. Esquecemos das coisas que para trás ficam. Prossigam para o alvo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não lembrei das coisas passadas, nem
considerei as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Aleluia. Enquanto você ficar preso ao passado, Deus não vai trazer um novo para a sua vida. É verdade. Enquanto você ficar preso ao passado, você não vai crescer. Glória a Deus. Aleluia. Olhar para trás é transformar-se em estátua de sal. O que é uma estátua? É algo que fica paralisado. A menos que seja aquelas estátuas que ficam lá na Uruguaiana, aqueles homens estátuas. Você passa daqui a pouco ele se mexe. Mas uma estátua não se mexe, irmãos. E tem pessoas, pastor Rodrigo, que dentro da igreja estão paralisadas. As suas emoções não crescem. Oh, glória. Aleluia. Os seus hábitos não mudam. Os seus pensamentos são negativos, são de derrota, porque se tornaram em estátua de sal. Essa noite Deus está falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. Glória a Deus. Sua vida não tem progresso, não tem crescimento. Sabe por quê? Talvez você esteja olhando só para trás. Oh, glória. E se esquecendo que Deus tem um futuro de bênçãos para você. Glória a Deus. Não será Amém, frustrado Senhor. com esperança. Haverá bom futuro. Mas você precisa tomar uma postura, uma decisão. É verdade. Essa palavra significa cisão, corte, rompa com o seu passado. Rompa com aquilo que está te prendendo, que está paralisando a sua vida. Verdade. Muitos se tornando uma estátua porque olham para o passado, reclamando. Parece a hiena Rihard, ó dia, ó azar. Tem pessoas, irmãos, que fizeram do passado um divã. É igual o hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Pessoas já deitadas no passado, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu namorei uma pessoa, não consigo esquecer. Não consigo esquecer aquela pessoa que me machucou, aquele trauma de infância. E não se abre para o novo de Deus, para uma cura, para um jeito de Deus. Deus falando, meu filho, eu quero tratar essa área da tua vida, eu quero mudar, eu quero que você cresça, eu quero que você seja feliz. A pessoa que mais investe na nossa felicidade é Deus, mas Deus quer ver a nossa postura, a nossa mudança. Por isso Ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ela se tornou uma estátua de sal? Porque o sal conserva. Eu lembro que quando eu fui na casa da minha avó no Maranhão, não tinha geladeira. E tudo era de sal, irmãos. Não é? Porque o sal, ele conserva. Não é? Por que eu estou tão bonito ainda, irmãos? Deus! Sal. O sal conserva. Muitos conservando coisas do passado. Muita gente conservando mágoas. Muita gente conservando ressentimento. Queridos, hoje o exército de Deus, a igreja, muitas vezes é um exército de feridos. Por que muitos pastores hoje têm o seu gabinete lotado de pessoas? Porque essas pessoas estão paralisadas no ressentimento, na mágoa. Quando olhamos para trás, ficamos paralisados. Impedimos de caminhar, nossos sonhos ficam paralisados. Ou por causa de feridas do passado, ou por causa do pecado. Sodoma era referência de pecado. E a mulher de Ló, ela queria voltar para aquela vida de pecado. Olha o aviso de Deus aqui para nós. Ela ficou paralisada. Lembro de Miriam, que ela pecou, porque se levantou contra a autoridade de Moisés, que tinha tomado a mulher cozida. Moisés errou, mas quem tinha tratado com ele era Deus. Miriam contendeu com Moisés e ficou leprosa. E olha o que aconteceu, irmãos. O povo que estava marchando, 2 milhões de pessoas, o Senhor falou, o povo vai ficar ela vai ficar fora do arraial, leprosa, 7 dias. O povo, a nação parou por causa de Miriam. O pecado de uma pessoa pode acabar com a igreja.
O pecado de uma pessoa pode acabar com uma família. O pecado de uma pessoa pode acabar com um sonho. O pecado da mulher de Ló custou a vida dos genros e a sua própria vida. O sal fala de esterilidade. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que não perdoam, não libera, não esquece. Parece mulher bacalhau. Queridos, nós temos que liberar sal. Sabe o que é sal? Sabe o que é uma lágrima? Se você pegar quimicamente uma lágrima, a lágrima é cloreto de sódio. Quem já engoliu uma lágrima? Ela não é salgadinha. Por quê? Tem cloreto de sódio na sua água. E muitas vezes nós não liberamos sal. Nós choramos para novelas, nós choramos para filmes, choramos por muitos motivos, mas não temos lágrimas para perdão, não temos lágrimas para oração, não temos lágrimas para pessoas que estão morrendo, para pessoas que estão perdidas. Deus está falando, libera sal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Isso fala de passividade. A pessoa fica paralisada. É passividade. Para o diabo agir, muitas vezes ele usa passividade. O que está na moda hoje? A nova era. O que a nova era diz? Você tem que parar e... Por quê? Relaxa. Respira fundo. Fique parado. É isso que o diabo quer. Não literalmente, o diabo quer nos parar. Espiritualmente, mas Deus diz, desperta, tu que dormes, põe-te em pé e eu falarei contigo. Você pode recomeçar, você parou, a sua vida parou, você pode ter um recomeço daqui para frente. O mais importante não é o seu id, mas a sua volta. É você fazer meia volta, é você se lembrar, lembra-te de onde caíste e ponte de pé. A Bíblia fala de lembrar. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te da mulher de Ló. Infelizmente a igreja está se tornando em uma estátua de sal. Muitas vezes a igreja está sem ação profética na sociedade. Esse estátua de sal também fala de insensibilidade. Às vezes estamos perdendo a insensibilidade com quem está ao nosso lado, com quem está morrendo. Estamos assistindo que a secularização da igreja, um sal que não salga. E Jesus ele falou uma coisa muito importante: quando o sal ele não salga, ele só serve para ser pisado pelos homens. Havia um processo na Palestina que era para tirar o sal, o cloreto de sódio do sal. Essa crise agora da água mundial, muitos países eles estão o quê? Recorrendo à água do mar. E o processo de dessalinização. Até conheci com o pastor Carlos sobre isso, ele falou, é muito caro fazer isso, porque precisa de muita energia, mas é possível. Uma vez eu fui, até me lembro, quando pequeno, na Quinta da Boa Vista, o exército estava lá fazendo uma semana de acampamento e tal, e tinha uma experiência lá muito interessante. Aquela água, assim, verde, ela passava por um processo e ela ficava limpinha, eu bebia aquela água. O exército tem esse poder. E existe hoje muitas nações fazendo isso, por causa de escassez de água. Tiram a água do mar para poder se tornar potável. É possível fazer isso. Mas o sal se torna impuro. Não pode fertilizar a terra. Isso Abimeleque fez. O que ele fez? Como um castigo em Siquém, ele semeou sal na terra, a terra se tornou estéril, sem crescimento. Por que muitas vezes a igreja não está fazendo nenhuma diferença na nossa geração? Porque ela perdeu o sabor, o sal, e está aliançada com Sodoma. Você já viu esse fenômeno? Lugares que tem igreja, aos borbotões, e a maldade caminha lá. E houve uma pesquisa agora do ICE, que São Gonçalo, aí dizemos, na terra, é o lugar que mais tem igreja no Rio de Janeiro, ou talvez no Brasil, e é um lugar de muita violência. Por que será que há igrejas
e em muitos lugares, e não há impacto social, não há mudança, não há transformação, porque estamos causando um impacto menor na sociedade do que décadas passadas, como crentes, como igreja, porque estamos perdendo o sal. Porque estamos perdendo o primeiro amor, a visão da cruz, estamos perdendo a sensibilidade, estamos perdendo o amor. Não há mais, como diz em Malaquias 3,18, a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Os valores hoje de muitos crentes são formados pelo mundo, ao invés de ser pela igreja. E Abraão, ele intercedeu por Sodoma. Ele falou: Senhor, tu vai destruir o justo com o ímpio? Se tiver 50 justos na cidade, tu vai destruir? E o Senhor falou: não destruirei por amor aos 50. E se tiver 40, não destruirei. E 30, não destruirei. E 20, não destruirei. E Ló parou por aí. Mas só tinha um justo lá dentro, que era Ló. É interessante que Deus preserva os ímpios por causa dos justos. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? A sua família ainda está de pé? É por causa da sua oração. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Glória a Deus. E não tem essa história, irmãos, que Ló, ele era carnal. A Bíblia diz que esse justo afligia a sua alma todos os dias. Sabe o que é se afligir a alma? É jejum. Quando você jejua, você está afligindo a sua alma. E Ló, ele afligia a sua alma, porque